Shalom, povo de Deus, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o livro de Jó, aonde havia uma acusação sobre a vida de Jó. Satanás não pode tocar na sua vida sem a permissão, mas há uma brecha que ele fica 24 horas procurando. E o livro de Jó revela exatamente isso no capítulo 1, aonde vamos falar sobre alguns aspectos que havia brecha na vida de Jó. Vamos ler aqui o livro de Jó, do capítulo 1, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, rico, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 7 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente, e ia aos seus filhos e fazia banquetes da casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidava as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido um turno de dias de seus banquetes, enviavam Jó e o sacrificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os seus filhos e blasfemaram de Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vendo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passar por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porventura ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercastes tu de bens, e a ele a sua casa e tudo que com ele tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca ali em tudo quanto tens, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tendes está na tua mão, somente contra ele não estende a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois levaram e as jumentas passeiam junto a eles, e eis que derem sobre eles os sabuceus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, eu somente escapei para te trazer a nova. Aqui começou o cerco do adversário contra a vida de Jó, né? Aqui o Senhor liberou o adversário da alma de Jó para que tocasse sobre a carne de Jó, sobre a pele, sobre tudo que Jó tinha. Nessa aula vamos percorrer e vamos entender as brechas que havia na vida de Jó. Havia na vida de Jó algumas brechas, ao ponto de quando o adversário da alma veio e tocou na vida de Jó, levando todas as coisas, a palavra do Senhor diz que em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Mas o adversário da nossa alma, ele fica ao derredor 24 horas, atentando para que possamos blasfemar, para que possamos murmurar contra Deus.
E ali ele estava no tribunal com o Senhor, atrás de algo que viesse incriminar Jó, né? Algo que pudesse fazer com que Jó blasfemasse contra a face do Senhor. Ele perguntou ao Senhor que Jó não blasfemava contra ele, porque Jó tinha tudo. Jó tinha casas, Jó tinha riquezas, Jó tinha gados, Jó tinha filhos. Jó ofertava pelos filhos, cercava os seus filhos com oração de madrugada, sacrifícios, né? Matava bois e ofertava ao Senhor para que o Senhor viesse e guardasse os seus filhos. E deixa eu procurar aqui, como estamos nas aulas, eu anotei aqui umas coisas para a gente estar trazendo sobre Jó. Um momento. E ao chegar ao tribunal, ele fez pela segunda vez. Ele estava na primeira vez, ele estava na presença do Senhor e o Senhor fez todo aquele cenário que a gente já sabe, né? Falou para Jó, para Satanás, fosse. Ele tinha permissão porque ele sabia quem era Jó. Deus sabia quem era Jó, que Deus havia conhecido, Deus sabia quem era Jó. Jó, ele era um homem perante a Deus reto, íntegro e justo. Deus conhecia Jó, sabia que Jó não ia blasfemar contra ele. E quando ele veio pela segunda vez diante do tribunal de Deus, porque todo esse cenário passou no tribunal de Deus, ele fez a solicitação de remoção das forças de Jó. Ele fez a remoção dos ossos de Jó, né, para que ele tivesse a permissão de tocar nos ossos de Jó, no vigor de Jó, na alegria e na esposa de Jó. Com essa solicitação, o Senhor permitiu que Jó passasse por todo aquele processo que ele passou, que nós conhecemos, que é o processo dele ter tocado na carne de Jó, dele ter tocado nos ossos de Jó, ao ponto de Jó ter uma enfermidade de raspar com capa de telha. E ele pediu, né, para tocar, e o Senhor disse para ele: estende, porém, a tua mão e toca ali os ossos e na carne. Quem é a carne aqui de Jó? A carne de Jó, não só no corpo físico de Jó, mas essa carne aqui era a esposa de Jó. E verás se não blasfema de ti na tua face. Quando ele pediu isso para o Senhor permitiu, porque o Senhor conhece a estrutura do ser humano. E Deus conhecia a estrutura física, emocional do Jó e toda a estrutura conjugal de Jó com sua esposa. Sabia o estado emocional da esposa de Jó também. E quando ele pediu para isso, ele foi diretamente, saiu da presença do Senhor, porque ele teve essa permissão do Senhor. E ali ele foi procurar, com todos esses ataques espirituais na vida de Jó, ele foi procurar fazer com que todas essas coisas que veio sobre a vida de Jó, para que houvesse murmuração. Aí depois ele foi, colocou a enfermidade na carne de Jó. E ele começou a investir
pesado na vida de Jó. Oprimindo. Quando a Bíblia fala que ele estava cirandando a vida de Jó, ele estava procurando brechas na vida de Jó para oprimir, julgar diante de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o tempo todo ele está na presença de Deus para nos acusar, para nos afligir. Porque a esposa de Jó foi usada para amaldiçoar, né, o Deus de Jó, né? Então, quando ela usou a boca dela, né, ela foi induzida pelo inimigo da alma dela. Eu quero percorrer aqui com vocês em alguns versículos que a gente vai encontrar atuações do inimigo na nossa vida. Algumas atuações que nos levam a entender que quando nós estamos nesse processo, né, de sermos afligidos, ou estamos sem entender o porquê estamos nesse processo de círculos repetitivos na nossa vida, e por muitas vezes por uma enfermidade, ou por uma porta financeira fechada, ou por um lar destruído, ou a nossa estrutura emocional está desalinhada, o adversário da nossa alma, ele encontra brechas espirituais sobre nossas vidas quando há falta de perdão. Lá em Marcos 11, do 25 ao 26, quando nós não perdoamos a nós mesmos ou aos outros, às vezes nós não perdoamos a nós mesmos. E é necessário nos limparmos e nos perdoarmos, né? Porque como Deus vai trabalhar em nós se há falta de perdão? Se há falta de amor próprio? Temos que parar, olhar para dentro de nós e tratar primeiro a nossa alma. Aquilo que está desalinhado, que nós possamos alinhar no Senhor. E aqui fala em Marcos 11, 25. Então, por aqui, para nós estarmos lendo para... Marcos 11. Para que possamos estar falando as coisas dentro da palavra do Senhor. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoares, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Então, a chave aqui é o perdão. O perdão é necessário para curarmos a nós mesmos e é necessário para curar as nossas feridas. Quando nós não perdoamos, fechamos todas as possibilidades das nossas vidas. Fechamos a porta de emprego, fechamos a vida sentimental, fechamos as portas que nos traria paz e felicidade. E Jó estava nesse contexto, onde o adversário da alma de Jó estava procurando atingir Jó ao ponto de Jó não conseguir perdoar, não perdoar a si mesmo. Também fala sobre o orgulho e obstinação. O orgulho e obstinação. Quando
Quando nós nos sentimos superiores aos outros ou inferiores aos outros e deturpamos a identidade e a capacidade dada por Deus, isso significa que se sentir inferior aos outros também é orgulho. Quando insistimos na nossa verdade e não nos recusamos a ouvir os outros. Inflexível e não se deixa convencer. Quando nós achamos que nós somos o dono da verdade. Quando nós achamos que só nós temos razão e a outra pessoa não tem razão. Quando nós não paramos para ouvir o lado do outro, para se colocar no lugar do outro. Quando você não se coloca no lugar do outro, você é inflexível. Isso é um orgulho, né? E isso é uma soberba. E vamos ver aqui em Provérbios 16, 18, o que Deus fala sobre isso. Provérbios 16. Provérbios 16, 18. Diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Quantas vezes nós vemos pessoas tão soberbas, tão dona de si, tão dona da verdade, achando que elas é a dona da razão, achando que a verdade dela é a que prevalece, não se colocando no lugar do outro. Aqui há um grande risco, uma queda, porque a palavra de Deus diz que o soberbo, a tendência dele é cair ao abismo. E havia também a murmuração. A murmuração. Reclamar em demasia e se queixar. Ser ingrato. Filipenses 2,14. A pessoa às vezes murmura por nada. É ingrato, não sabe agradecer a Deus, não sabe agradecer a Deus pelo pão de cada dia, não sabe agradecer a Deus pelo alimento, pela roupa que veste, pelo ar que respira, pela água que tem, pela louça suja. Às vezes nós estamos muito ingratos, somos pessoas egoístas, né? E não conseguimos agradecer a Deus. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem e Deus te colocará no muito. É assim que diz a palavra do Senhor. Poderia Deus deixar um filho perecer? Poderia Deus deixar alguém passar necessidade? Não. O que nos acarreta a viver dias difíceis, momentos difíceis, por muitas vezes, é a murmuração, é a ingratidão, é a falta de perdão. Então, que você venha examinar a si mesmo. A palavra de Deus diz lá em Coríntios 11, do 23 em diante, que nós devemos nos examinar a si mesmo. Cada um se examine a si mesmo, né? Fala da Santa Ceia, fala come e beba, né? Para que você possa participar da mesa, que você possa participar do cálice, porque você possa participar do pão, você tem que se examinar a si mesmo. Então, como vamos participar da mesa do Senhor se estamos feridos, se estamos orgulhosos, soberbos? Porque em Jó, a palavra de Deus nos revela que Jó havia orgulho no coração de Jó. Porque Deus confronta Jó em relação à soberba. Quando Deus fala lá em Jó 41, 33 ao 34, Deus fala sobre Leviatã, aquele que era o rei, né, sobre todos os animais, que era orgulhoso, que Leviatã é o pai dos orgulhosos, é o pai dos animais orgulhosos. Então, assim, é muito sério. É muito sério quando você não entra na presença de Deus
e começa a perguntar ao Espírito Santo o que precisa ser melhorado em você como ser humano. O que precisa você tirar de dentro de você aquilo que está te adoecendo os seus ossos, adoecendo a sua carne. Por muitas vezes, o que está adoecendo a nossa carne é a murmuração, é a falta de perdão, que está causando câncer na nossa alma, trazendo a depressão, trazendo legalidades espirituais que nos levando para a sepultura espiritual. Porque andarmos, comermos, bebermos, não significa que estamos vivos. Até possamos estar andando e falando, mas espiritualmente estamos mortos. Mas se somos espíritos, a nossa função é estar vivo espiritualmente. Nem só carnalmente, mas espiritualmente. É isso aqui que Deus requer de nós. É isso aqui que Deus traz na palavra através da vida de Jó. Deus permitiu que tudo acontecesse na vida de Jó para deixar um espelho, um artigo para nós, nos dando a receita de bolo. Porque Deus encontrou em Jó orgulho. Vamos aqui para o livro de Jó, no 33, 34, aonde nós vamos entender o porquê Deus está falando desse espírito maligno que ele age. A influência dele age nas nossas vidas quando há brechas espirituais. Aqui diz assim, no 33 ao 34. Se não tem nada para dizer, ouça a mim, fique em silêncio, e eu ensinarei a sabedoria a você. E Eliú continuou, ouça as minhas palavras, vocês são sábios, escute mim, e vocês que têm conhecimento. A palavra de Deus está falando. Vou ler aqui do 29 para que a gente possa, do 28 para que a gente possa entender melhor o contexto disso aqui, né? Porque há portas nas nossas vidas, da nossa alma, há portas que elas estão levantadas. Porta do orgulho, da soberba, da murmuração. E aqui, no 28 diz assim, e ele resgatou a minha alma, impedindo-me de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus fez essas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que refulgilha sobre ele a luz. Preste atenção, Jó, e escute-me, Deus dizendo para Jó. Preste atenção, Jó, e escute Jó. Aqui do 33, Deus está falando. No 31, mandando Jó prestar atenção e escutar ele. Quantas vezes nós não escutamos a voz do Espírito Santo? Quantas vezes nós não escutamos a voz do Senhor? Fique em silêncio e eu falarei com você. É a palavra do Senhor. Olha aqui. Fique em silêncio e eu falarei com você. E por muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Há muito barulho no nosso coração, na nossa alma agitada com a soberba, com o orgulho, achando que nós somos os melhores. Enquanto Deus está pedindo humildade, enquanto Deus está pedindo sinceridade. É isso que Deus está falando nesta aula. Deus está falando assim, quebra o teu orgulho, desce a casa do oleiro, desce a casa do oleiro e eu falarei contigo, Jeremias 33, 1. Desce a casa do oleiro, se dissipa dessas vestiduras, dessas máscaras
que por muitas vezes nós temos e não conseguimos tirá-las. E vamos continuar aqui, né? Vamos continuar. Para que também você possa entender. No 32 diz assim: se você tem algo para dizer, responda a mim. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Quer dizer, Jó estava sendo julgado pelas suas atitudes. Jó estava sendo julgado diante de Deus, dos anjos de Satanás. Quando Deus fala, fale logo, Jó, me dê a sua defesa. Jó, eu quero saber a sua defesa. Porque havia uma acusação. Havia algo ali que Satanás encontrou. Foi a murmuração, o orgulho e a soberba. Era íntegro, um homem bom, um homem justo, um homem fiel, um homem temente a Deus. Não blasfemou, mas murmurou. Mas havia soberba. Por isso, Deus disse, fale logo, Jó, eu quero te absolver. É assim que o adversário da nossa alma faz. Quer, por muitas vezes, nos parar. E por muitas vezes ele consegue nos parar. Porque há uma acusação, uma liminar no céu contra a tua vida. E o que você tem que fazer com essa liminar? Você tem que ir diante de Deus, diante das testemunhas, pedir a Deus que Jesus seja seu juiz, que Jesus seja seu advogado, que Jesus venha revogar a sua causa. Mas primeiro você tem que se humilhar, você tem que se limpar do seu eu, do seu ego, perdoar aqueles que te feriram. A chave para você conseguir aquilo que você quer é o perdão. Começa primeiro em você, para depois tudo fluir no mundo espiritual. Esquece o outro, o que o outro fez, o que você deixa de fazer. É você que Deus quer tratar. É você que Deus quer voltar em intimidade e te absolver. Foi isso que aconteceu com Jó. E aqui diz, se não tem nada para dizer, ouça a mim, fique em silêncio, e eu ensinarei a você a sabedoria. Quer dizer, pare de murmurar, foi o que Deus estava falando para Jó. Pare de murmurar. Fique em silêncio. E eu vou te ensinar, Jó. Eu vou te ensinar, Jó, a você sair dessa situação. Eu vou te ensinar, Jó, a você se curar. Eu vou te ensinar, Jó, você a orar corretamente. Eu vou te ensinar, Jó, a declarar aquilo que você quer para sua vida agora. Declara, Jó, o que tu queres. Declara, eu restituirei. E Deus restituiu a vida de Jó em dobro. E foi isso que Deus fez. Deus mudou. Porque quando Jó deixou de fazer a autoculpa, a autocomiseração que havia na vida de Jó, Deus, ele restituiu. Olha só, o que a autocomiseração traz? Se sentir culpado por algo, mesmo depois de confessar ser perdoado, ou ainda sentir pena de si mesmo, tá lá em Jó 33, né, que fala, aqui ó, se não tem nada a dizer, ouça a mim, quer dizer, Deus instruiu, para de se fazer de vítima, para de achar que você é a coitadinha, que te feriram, que te magoaram, que falaram mal de você, que você tá nessa situação porque fulana fez, porque fulana disse. Deus falou, fique em silêncio, fique quieta, fique quieto, eu tô fazendo. Enquanto você não sair
do vitimismo, Deus não pode mudar a sua vida. Deus não pode fazer por você somente aquilo que você tem para fazer. Todo ressentimento traz raiz de amargura. Diz que perdoa, mas sente a mesma tristeza, raiva, indignação que sentiu no dia da ofensa, toda vez que pensa naquela pessoa ou o mal que ela causou. É um sentimento de profunda reversão provocada pela experiência vivida. Está aqui em Timóteo 2, 24, 26. Vamos ver se eu encontro aqui, Timóteo 2, 24 ao 26. 24. Ao servo do Senhor não convém brigar mais, mas amável para com todos, o apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança que Deus lhe concede o arrependimento, levando ao conhecimento da verdade, para que assim volte à soberania e escape da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Quantos estão aprisionados? Pensa que perdoou, mas não perdoou. Se liberte disso, pois a palavra diz o quê? A palavra diz assim, que aos servos não convém ficar brigados. Não convém você sentir o que você está sentindo mais. Libere. Você está se liberando, você está se libertando. Porque quando a gente está ferido, é muito difícil mesmo. É difícil a gente não perdoar. É difícil a gente querer e não conseguir. Mas quando você se põe na brecha, quando você se põe na brecha do Senhor, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Pega esse versículo de Jó 33, aonde Deus fala para Jó ficar em silêncio, e Deus ia mostrar para ele como ele iria sair dessa situação. Porque é muito fácil acusar alguém, esquecendo que nós também somos acusadores. Quantas vezes nós acusamos? Quantas vezes nós caluniamos? Quantas vezes nós ofendemos? Mas quando chega a nossa vez que somos ofendidos, caluniados, nós nos fazemos de vítimas. E é no vitimismo que o adversário da nossa alma nos acusa diante de Deus. É no vitimismo que tem um liminar no céu. Mas eu quero te trazer a boa nova do Senhor. Que o Senhor diz em sua palavra que Ele é o nosso resgatador. Jesus é o nosso resgatador. Quando você se permite que o Espírito Santo trabalhe em você, limpe a sua alma, e você pare de olhar para os outros e olhe para dentro de você, você vai conseguir ver que você era o problema e não o outro. Porque o que o outro faz ou deixa de fazer, isso aí é um problema dele com Deus. É ele que vai ter que entrar no tribunal, ele que vai ter que pedir para Jesus defender ele, é ele que vai ter que se virar. Mas é você que tem que se preocupar com você mesma. Pare de apontar o dedo para o outro e aponte para si mesmo os 5 dedos. Porque quando você aponta um dedo, o 4 está voltado para você. Então, lembre-se, você é que é precioso diante de Deus. É você que Deus está querendo resgatar. É você que Deus está querendo trazer de volta a intimidade com Ele. E Jesus, Ele tem esse poder de ser o teu advogado fiel. Ele tem esse poder de te dar uma carta
eliminar, dizendo que você agora está livre na presença do Senhor. Esse versículo aqui do Apocalipse 3:20. Peraí, eu acho que é isso aqui. Peraí, que tô para finalizar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Amém. E aqui eu quero ler esse versículo que eu anotei 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao vencedor lhe darei, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Amém? Tudo que Deus quer é que você tenha o direito de voltar a sentar à mesa. Porque enquanto você está nessa posição de vitimismo, você não está na mesa. Eu sinto lhe dizer. Você não está na mesa quando você está na posição de vitimismo. Ah, mas o Senhor não está olhando para mim. Está sim. Está olhando com olhar de misericórdia, com olhar de amor e dizendo: filha, se ama primeiro. Filho, se cuide. Filho, eu estou aqui. Filho, eu estou aqui para te ajudar. Fique em silêncio. Fique em silêncio, porque eu vou te dar as coordenadas para que você venha se libertar, para que você venha se transformar, para que você venha receber o direito de voltar a sentar à mesa, o direito de cear comigo e comer comigo. É isso que o Senhor está dizendo aqui em Apocalipse 3:20. O Senhor está te convidando. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Essa aula é uma aula voltada para o projeto Casa de Isabel. É o projeto de ensino, onde eu falo aquilo que o Senhor ministra no meu coração. Aquilo que o Senhor me dá como base no livro. No livro da vida, no livro da verdade, no livro que fala todas as coisas, o manual da vida. É neste livro que eu trago para você este ensinamento da palavra, que o Senhor, ele tem o poder de nos resgatar. Porque lá em 1 Pedro 1:19 diz que ele foi para o matadouro como ovelha, como cordeiro mudo, pela minha e tua vida. O sangue dele foi derramado naquela cruz do Calvário para nos resgatar. Então, se você gostou dessa aula, se essa aula edificou a tua vida, compartilhe e comente. Que você seja um missionário da palavra do Senhor. Eu amo a sua vida, eu honro a sua vida aqui. Amém? Deus te abençoe, fique com Deus, até a próxima aula.